A classe de fundos imobiliários é uma classe de ativos que deve estar na carteira de investidores com perfil para isso. Hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui no Safra Insights de alguns fundos que vêm performando bem e que são interessantes aí para esse momento para o investidor. Para falar de fundos imobiliários, tenho presenças ilustres hoje aqui comigo na mesa. Então, começar apresentando o Luiz Zordan, que é da área de estratégia de investimentos aqui do Safra. Tudo bem, Zordan? Tudo bem, Thiago? Tudo certo. E Henrique Lazzarini e Marcos Fernandes, aqui da Safra Asset, que estão envolvidos diretamente nos fundos imobiliários aqui da casa. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, bem. Tudo bem. Beleza. Bom, para a gente começar esse nosso papo, vou começar perguntando para você, Zordan. A gente está no momento macroeconômico aqui no Brasil onde a gente tem agora juros subindo, indo na contramão do cenário internacional, né, de países como os Estados Unidos e outros europeus que estão baixando juros. Então, aí eu te pergunto, esse é um momento, qual que é o momento, aliás, exatamente para os fundos imobiliários, dado que a gente tem esse movimento de juros para cima aqui, o que a gente enxerga também para os investidores do banco hoje? O que a gente recomenda, né, a partir vindo do comitê de investimentos aqui do banco? Bom, já, como você mesmo colocou, né, a classe de fundos imobiliários ela é estrutural na nossa recomendação. A gente sempre mantém ela lá. Hoje, aproximadamente, você tem algo como 6% da nossa alocação direcionada para essa classe. Ela entra dentro da classe do que a gente chama de produtos alternativos, né, pelas características, né, que você tem ali dentro dos fundos imobiliários. Ele tem um misto de renda fixa com renda variável, é negociado em bolsa. Então, eles são produtos que a gente classifica eles como alternativos e dentro de alternativos fundos imobiliários. E é estrutural. Tá? O que eu quero dizer como estrutural? O brasileiro gosta de investir em imóveis, né? Ele tem isso como característica, né, de longo prazo. A gente sempre conversa com os nossos clientes, de certa forma os clientes têm um desejo pela compra do imóvel, tem a segurança. Então a gente vê na classe de fundos imobiliários uma alternativa onde você pode diversificar, né, dentro do setor imobiliário, né, através de ativos mais líquidos negociados em bolsa, com gestão profissional, enfim. Né, eu costumo dizer, se você for investir, comprar um imóvel aqui em Pinheiros, por exemplo, né, de 100 metros quadrados, você vai gastar R$1 milhão. Né? Se você precisar de alguma parte desse R$1 milhão, não dá para vender a cozinha. Nos fundos imobiliários, você vai lá e vende uma parte das cotas, então tem um quê de liquidez. Mas aí você colocou a questão do aumento de taxa de juros. O ambiente macroeconômico no Brasil, talvez ele não seja dos mais favoráveis para a classe de fundos imobiliários. Acho que isso tem que ser deixado bem claro. Mas ela é estrutural dentro da nossa recomendação. O que a gente recomenda nesse sentido? Não é um direcional comprar o índice, o IFIX, né, e ficar alocado no IFIX, mas sim fazer uma boa seleção de produtos, né, onde a gente olha que tem oportunidade, que a gente conhece a gestão, a gente sabe como esses produtos estão posicionados, e ali nesses produtos a gente vê boas oportunidades de alocação. E esse é um caso claro aqui dos nossos produtos, né, que são aqui geridos pela equipe do Marcos, pelo Henrique, enfim, onde a gente conhece o que está sendo feito, a gente sabe os ativos que estão ali dentro, eles têm um desconto em relação ao seu preço original, o que abre uma oportunidade na nossa visão. Então, de novo, assim, a classe a gente olha com um certo cuidado, né, quase com um otimismo cauteloso para a classe de fundos imobiliários por esse ambiente que você descreveu de alta de taxa de juros, na contramão do que o mundo está fazendo. Mas, na boa seleção de produtos, é uma classe assim, que tem muito a entregar para os investidores que se posicionarem nesse momento nela. Tá certo. E Zordan, antes de passar justamente para essas boas opções que a gente tem aqui dentro da casa, uma outra pergunta para você, né? Como você disse que fundos imobiliários sempre estão aqui nas sugestões, nas recomendações da casa. É para todo o perfil de investidor ou a partir de um certo perfil de investidor que é recomendado? À exceção da nossa classificação como ultraconservador, todos os demais perfis têm um espaço para alocação em fundos imobiliários. Então, a partir do conservador, do moderado e do dinâmico, tem espaço para alocação em fundos imobiliários. Obviamente, esse espaço de alocação ele cresce do conservador até o dinâmico. Né? Os 6%, você sabe que assim, no moderado e no dinâmico é uma alocação de 6%, elas são equivalentes. Tá certo. Beleza. Bom, e agora falando exatamente sobre os produtos, né, os fundos que a gente tem na casa. Então, pessoal, vou jogar a bola para vocês para a gente começar. Vamos falar hoje de 3 fundos, né? Só me corrijam se eu estiver errado, mas JSRE, JSAF e JSCR. É isso, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Então vamos começar pelo JSRE, que é o fundo de tijolo, né? Então, como que está performando, Max, o JSRE? O que você destaca do fundo para o investidor que está aí nos acompanhando e que, ou se já não está posicionado, né, com fundos imobiliários na carteira, quer se posicionar, quer montar uma posição ali?
Acho que é bom falar também do nome, a gente fala JSRE, é o J Safra Real Estate. É o J Safra, a gente está muito acostumado com as siglas, né? A gente vai direto na sigla. É o J Safra Ativos Financeiros e o JSR é o J Safra Crédito Imobiliário. Crédito Imobiliário. Perfeito. Então, começando pelo Real Estate, JSRE. Perfeito. Acho que só dando um passo atrás, assim, é importante que todo mundo entenda que na Safra Asset a gente tem um time para fazer a gestão só de fundo imobiliário. Então, tem gente aqui dentro do grupo dedicado 24 horas para a gestão de fundo imobiliário e tem um controle, um acompanhamento muito de perto da carteira, o que está acontecendo com cada um dos ativos que estão lá dentro, conhecendo em detalhe os concorrentes de cada um do fundo. Então, assim, esse é um diferencial que você vê aqui nos produtos do Safra, de você ter, dentro de um grupo financeiro grande, estruturado, com uma visão de longo prazo, gente focada num produto muito específico e que requer uma dedicação exclusiva aí para fundo imobiliário. Voltando, falando um pouquinho de JSRE, né? JSRE é nosso fundo de real estate, nosso fundo de tijolo, né? Então aqui no JSRE a gente só tem prédio comercial AAA em São Paulo, e a gente faz o acompanhamento dessa carteira, então a gente tem relacionamento com todos os inquilinos, a gente está lá dentro dos prédios, com todos os condomínios. Acho que é importante as pessoas entenderem o que é essa atividade de gestão no JSRE. O que a gente percebeu, principalmente nesse último trimestre, é uma melhora relevante no mercado de locação de prédios comerciais em São Paulo. Então, acho que essa aqui é uma característica um pouco diferente do cenário macro, né? Então, quando você olha o cenário macro, tem essas dificuldades aí que o Zordan já abordou aqui na nossa conversa. Mas quando a gente olha para a economia real, o crescimento do PIB, as empresas aumentando, expandindo a área alocada nos nossos prédios, a gente viu que isso é uma realidade hoje. Então, o fundo está hoje com uma vacância baixa de 7%, vacância de mercado aí, a gente está na cidade de São Paulo de 19%, então ele é um fundo que é muito bem gerido, trabalha com uma vacância baixa e a gente espera levar essa vacância para próximo de 4% até o final desse ano. Então ele é um fundo que, do ponto de vista estrutural, ele vai ter um aumento na distribuição de dividendo no tempo, né? Então a gente baixando a vacância, a gente começa a receber esses recursos dos contratos de locação e a gente consegue melhorar a distribuição de dividendo do fundo. Então essa é a perspectiva que a gente enxerga hoje no JSRE e a gente vê que ele tem muito desconto em relação à cota patrimonial. Só para vocês entenderem, assim, a cota patrimonial é a cota que um terceiro, uma consultoria externa, vai lá e avalia o patrimônio do fundo. Hoje o JSR tem um desconto relevante nessa cota patrimonial e a gente acredita que essa melhora no operacional do fundo pode levar a uma aproximação da cota hoje de mercado dessa cota patrimonial. Então, na nossa leitura, assim, é um fundo que vai dar uma tira interessante aí nos próximos 12 meses, porque o cliente deve ver um aumento no dividendo e uma recuperação da cota, do valor de mercado dessa cota. Então, no JSRE, esse acho que é o principal ponto aqui que a gente acha importante trazer para a nossa conversa, porque às vezes as pessoas ficam muito olhando para cenário macro, curvas de juros, e deixam o fundamento do fundo para um segundo momento. Assim, a gente está querendo jogar a luz nesse fundamento, porque a gente vê que nos últimos 4, 5 anos é o melhor momento de fundamento desse fundo no mercado como um todo. Tá? A gente pode dizer que o cliente que comprar uma cota do JSRE hoje, ele está comprando uma cota com desconto. É como se você comprasse um imóvel com desconto. Na prática é isso, né? Porque a gente está falando de imóveis de altíssima qualidade. E um desconto relevante. Assim. Então, hoje, na média, né, do fundo, o valor patrimonial do metro quadrado ali do imóvel que está ao redor de R$20 mil o metro quadrado. Isso é avaliado por uma terceira empresa. Quando a gente olha o valor da cota no mercado secundário, esse preço por metro quadrado ao redor de R$12 mil. Então, assim, a gente tem aí 60% de upside para quem comprar hoje a cota do JSRE. Então, existe sim um valor aí escondido no preço da cota, que vai vir a mercado com essa melhora no fundamento do fundo e com uma perspectiva econômica melhor também no longo prazo. Assim. Então, essas são as duas variáveis mais relevantes aqui para o JSRE nesse momento. A analogia que eu faço é a seguinte, né? Se um investidor vê
um imóvel, um apartamento, que custava 1 milhão, anunciado por 500 mil, seja lá por qualquer razão, a percepção que o investidor tem é de que é uma oportunidade. O que a gente tem aqui com o JSRE é uma oportunidade. Sendo que este imóvel, desse meu exemplo aqui, é como se você comprasse esse imóvel pela metade do valor dele, com os inquilinos de altíssima qualidade, com contratos de aluguel estruturados e recebendo os aluguéis. Já no mês seguinte. Você já recebe, compra hoje, no mês seguinte, acredita na sua conta o aluguel. Isso que a gente vem falando. A gente está falando bastante isso para os nossos clientes, que a gente tem uma oportunidade muito significativa nos nossos produtos. Muito significativa. Bom, e só para fechar a JSRE, há quanto tempo o fundo está no mercado, Marcos? Só para a gente também finalizar. Ele é um fundo que já está há mais de 10 anos no mercado. Ele tem uma boa liquidez no mercado secundário. Ele gira ao redor de 2,5 milhões, 3 milhões de reais por dia. Então, o investidor tem liquidez para sair do fundo com bastante tranquilidade. E dos fundos de edifícios comerciais, é um dos maiores fundos do mercado, assim. E tem uma característica muito importante, assim, ele está no melhor mercado de prédio comercial, que é a cidade de São Paulo, e em regiões muito boas. Então, a gente publica nosso relatório gerencial, que tem detalhado cada um dos prédios, tem fotografia de cada um dos prédios, a gente mostra quem são os inquilinos do fundo, e a gente tem muito conforto de dizer que o nosso portfólio é de primeiríssima qualidade. Perfeito. Bom, falamos bastante aqui de real estate, vamos já passar para o próximo fundo, que é ativos financeiros, JSAF Ativos Financeiros, JSAF 11. Então, Henrique, Marcos, queria que vocês trouxessem um pouquinho mais de detalhe também sobre esse fundo. Para quem não entende ainda o que faz um FII que tem ativos financeiros, também é interessante da gente falar. Às vezes o investidor fica um pouco por fora dessa concepção. Então, precisa até diferenciar, né, o que faz o JSRE e o que faz o JSAF. Exato. Legal. Bom, o JSAF ele é o nosso fundo imobiliário multi-estratégia da Safra Asset. A gente fez o IPO dele no final de 2021 com a ideia de dar para o investidor a possibilidade de investir em um único veículo onde ele vai ter uma gestão ativa por trás, conhecedora do assunto, para poder navegar entre cotas de fundos imobiliários, também uma parcela em CRIs diretamente e uma parcela um pouco menor em ações de empresa do setor imobiliário listadas em bolsa. Então, com isso, a gente navega entre esses 3 tipos de ativos e dentre esses tipos de ativos, a gente também vai variar as posições entre os segmentos, né? Então, a gente vai estar um pouco mais em fundos de crédito, né? Os FIIs de CRI, ou a gente vai oscilar mais para fundos de tijolo, aí tem os fundos de lajes corporativas, fundos de shopping centers, fundos de galpão logístico, por exemplo. E aí a gente vai também ter um olhar micro para cada um desses fundos, entendendo que tipos de contrato estão ali por trás, se esses fundos eles estão ou não descontados no mercado secundário. A gente também vai avaliar ofertas do mercado primário, algumas delas dedicadas a investidores profissionais. Então o investidor ele só consegue acessá-la através de um fundo como o JSAF, né? E o fundo tem navegado bem com gestão ativa desde 2021. No começo desse ano, nós liquidamos o primeiro follow-on do fundo, onde a gente captou mais 180 milhões de reais. E depois, em maio, a gente fez o segundo follow-on do fundo, onde a gente captou mais 440 milhões de reais. Hoje o fundo tem aproximadamente 750 milhões de reais captados, né? E ele se coloca hoje como um dos 5 maiores do seu segmento na indústria. Então é um fundo bem relevante, que está no radar de diversos investidores e que é reconhecido por essa gestão ativa, por girar bastante o seu portfólio, né? Esse giro de portfólio, ele traz, claro, uma adequação da carteira perante o cenário macro. Então agora a gente tem um cenário macro mais estressado na ótica de juros, então a gente adequou a carteira. Agora a gente já começa a ver fundos negociando com desconto demasiado, então a gente começa a alocar os recursos nesses fundos. O segmento de lajes corporativas é um que a gente está olhando com muito bons olhos no JSAF, que a gente tem aproveitado oportunidades. E isso faz com que no médio e longo prazo a gente também traga bastante ganho de capital para o JSAF. De maneira consolidada, quando a gente olha desde o IPO do fundo, final de 21 até hoje, aproximadamente 35% das receitas do fundo foram geradas através de ganho de capital. Então esse giro da carteira, ele traz sim um diferencial para o investidor. E aí falando sobre o JSAF no mercado secundário, assim como a indústria e o seu segmento, né, de fundos multi-estratégia e fund of funds,
o fundo teve uma desvalorização no mercado e hoje ele negocia numa situação de desconto patrimonial, que é muito relevante para o investidor que quer ter esse investimento no JSAF, que é um investimento naturalmente diversificado com um desconto, né? Uma oportunidade, né? É uma Que a gente tá oportunidade falando de aqui. alocação. Uhum. E esse desconto, ele hoje reflete num dividend yield, que a gente distribui, né, mensalmente no JSAF, super relevante, acima de 1% no mês, tá? Que anualizado vai dar quase 13% no preço de tela hoje do JSAF, em torno de R$ 85, R$ 86 reais por cota, tá? Isento de imposto para pessoa física. Isento de imposto para as pessoas físicas. Então isso é muito importante. E aí, claro, a gente está numa situação que, na ótica macro, ela é um pouco mais desafiadora, mas no JSAF a gente tem 2 pontos que nos deixam mais confortáveis com relação a essa distribuição de dividendos. Uma delas é o nosso rendimento armazenado em reservas, né, que subiu muito depois de agosto, quando a gente fez o nosso recorde de resultado mensal, com um ativo que teve uma distribuição de dividendos extraordinária no mês de agosto. E essa reserva de rendimentos disponíveis para distribuição cresceu muito. Hoje ela é mais do que um dividendo inteiro do fundo, né? Então a gente pode ir utilizando parcialmente essa reserva mês a mês para ir compondo a distribuição de dividendos. Além disso, a gente também tem uma parcela de caixa relevante, dado que a gente fez uma oferta que liquidou em maio, a gente segurou um pouco a alocação desse recurso. O mercado estava bem estressado, os ativos se desvalorizaram e agora a gente tem caixa para comprar esses ativos com desconto. Isso é um ponto que diferencia bastante o JSAF dos seus concorrentes. Eu queria dizer o seguinte, Rick, não sei se você concorda comigo, mas a oportunidade que existe no JSRE, né, no sentido de a gente ter cotas descontadas em relação ao seu valor patrimonial, para o investidor acessar diretamente o JSRE, é a oportunidade que você, como gestor do JSAF, enxerga também. Se você tem caixa, né, e a gente tem um ambiente macroeconômico que está jogando contra, né, a classe como um todo, coloca na tua frente aí uma série de oportunidades que o investidor que entrar agora, uma cota, se não me engano, sexta-feira estava 85, se não me engano, a 85 já vai entrar com um dividendo contratado, sim, né, de certa forma, né, e ainda uma oportunidade de você fazer aquisições abaixo do preço patrimonial, né, o que é uma oportunidade para quem quiser comprar cotas do JSRI, para você como gestor do JSAF, para quem, né, se juntar a você comprando as cotas desse produto. Então, assim, são produtos diferentes, que se complementam, né, e ambos têm uma excelente oportunidade para quem quiser se posicionar agora. E acho que assim, o perfil do cliente do JSRE, ele tem um perfil mais renda, assim, mais dividendo recorrente, comprar um imóvel barato para garantir que aquele aluguel, aquela renda mais gorda vai receber todo mês o crédito na sua conta. O do JSAF já é aquele cliente que quer mais ganho de capital, ele quer mais risco. Ganho de capital implica mais volatilidade, implica, às vezes, não ter o ganho, mas ele aceita esse risco por ter uma carteira diversificada, por ter muitos ativos na carteira. Então, uma variação em um ativo não gera uma preocupação adicional. Acho que o perfil do cliente é diferente, mas acho que a estrutura que impulsiona o JSAF é a mesma estrutura que impulsiona o JSRE, que é o desconto entre o valor real do ativo que está lá dentro e o valor que o mercado está lendo no preço da cota. Acho que é isso que ajuda com que os dois fundos tenham boas perspectivas aí para os próximos meses, se o cenário macro ajudar como um todo, né? Perfeito. Maravilha. Bom, e aqui a gente já falou sobre um fundo com bastante história já no mercado, outro que está ali caminhando para 3 anos aí de mercado, de trajetória, e agora a gente vai falar, para finalizar aqui nosso programa, sobre o caçula da casa, né? Então, JSCR, que é o fundo de crédito do banco. É isso, né? É isso mesmo. Tá certo? Então, vamos lá, Marcos. O que é JSCR? Então, o JSCR é o nosso primeiro fundo imobiliário de CRI. Então, ele é um fundo listado também. Então, a pessoa compra e vende sempre via corretora na Bolsa. Ele é um fundo que a gente montou para ter exposição a esse mercado de crédito. Então, ele é um fundo que ele navega muito melhor em cenários de juros mais altos. Então, na perspectiva de hoje, quando a gente olha os vários segmentos de fundo imobiliário, o segmento de CRI
é um segmento muito bem visto pelo mercado imobiliário, dado esse cenário macro aqui que a gente comentou no começo da nossa conversa. Ele está no segundo mês de vida, a gente está com 91% da carteira alocada, então em 2 meses a gente teve uma boa alocação. Isso é consequência de meses de trabalho em cima desse fundo, mesmo antes da listagem. Então a gente veio trabalhando um pipeline desse fundo antes da listagem do fundo e a gente conseguiu agora integralizar esses 91% aí da carteira. A carteira dele tem 55% mais ou menos em crise em IPCA+, acho que e ao redor de 30% em crise em CDI+, e a diferença a gente colocou em alguns fundos imobiliários de CRI, que também tem exposição interessante a esse mercado de crédito. Acho que o principal evento do último mês nesse fundo foi a liquidação de um CRI de um shopping em Brasília, que estava no nosso pipeline. A gente liquidou ele a IPCA mais 9,92% ao ano, que é uma taxa muito boa, dado a garantia que a gente tem. A gente tem a alienação fiduciária do shopping em garantia, tem todos os contratos de locação desse shopping cedidos para o CRI, então dentro da securitizadora passa todo esse fluxo mensal de locação dos lojistas para também garantir ali o pagamento de juros e amortização. E quando a gente pega esse fundo e olha o quanto ele está distribuindo de dividendo, ele é um fundo bastante competitivo na indústria. A gente está entre os 3 fundos de CRI com este perfil que mais distribuíram dividendo, mesmo no segundo mês. Então, com o preço da cota de hoje, de R$ 95,00, a gente distribuiu 130% do CDI líquido, que acho que é um número bastante interessante aí para um fundo novo que está mostrando para que veio, conseguiu liquidar as suas operações conforme tínhamos planejado aí no nosso material. E, Marcos, você comentou antes, né, que o JSRE, para que ele atende a um perfil de investidor, que quer uma renda ali mensal e tudo mais. O JSAF para alguém que quer ganho de capital, que está aceitando mais volatilidade. Aí eu te pergunto, o JSCR é para quem, exatamente? Boa pergunta. Na verdade, esse é para quem quer exposição ao crédito. Então, assim, no JSCR, a gente tem todos os CRIs são aprovados internamente nos comitês de crédito do grupo. Então tem um perfil risco-retorno muito controlado e a gente aqui quer oferecer esse produto para o cliente que quer ter uma alternativa diversificada nos papéis de crédito isento, que basicamente aqui nesse fundo o mandato é comprar certificado de recebível imobiliário. Então esse é o DNA aí desse terceiro e última família aqui que a gente trabalha na gestão. Maravilha. Pessoal, nosso tempo aqui está chegando ao fim. Agradeço muito a presença de vocês aí, presença de peso, inclusive, né, para falar um pouquinho aqui do olhar da alocação aqui do Comitê de Investimentos do Banco e para vocês que estão na frente de fundos imobiliários aqui da Asset. Obrigado, viu, gente, a presença de cada um de vocês aqui. Imagina, obrigado a vocês. Estamos à disposição. E agradeço a você também que esteve em mais um Safra Insights aqui conosco. Lembrando que esse programa ele é desenvolvido justamente para que você tome suas decisões de investimento com base em situações de mercado. Então, ativa o sininho aqui no nosso YouTube para que você não perca nenhum dos conteúdos mais aqui do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então, um abraço, bons negócios e até o próximo Safra Insights.